Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do impacto que esse gigante novo que foi criado nos últimos dias, né, entre a fusão da Discovery e da Warner Bros, né, que é a Warner Bros Discovery, que é essa nova gigante que surgiu na chefia do David Zaslav. Eu queria falar a respeito do impacto que esse serviço pode vir a ter e que já tem, né, dentro dos serviços de streaming, né, dentro desse mundo dos streamings que a gente tá vendo aí constante nessa última década. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu queria aproveitar para explicar, né, porque eu não trouxe um vídeo ontem. Eu fiquei muito mal o dia inteiro, eu tive umas 3 ou 4 reuniões no trabalho, eu cheguei em casa, eu tava quebrado, com minha cabeça praticamente explodindo. Hoje mesmo eu acordei um pouco mal também, mas eu tomei um remédio ali, eu acabei dando uma melhorada, eu dei uma descansada, né, das 6 às 8, então eu tô trazendo o vídeo para vocês só para explicar, né, porque algumas pessoas me perguntaram por que eu não trouxe um vídeo para vocês ontem. Então, entrando de cabeça no tema do vídeo, obviamente o ponto mais importante, né, dessa fusão é a possível junção desses dois serviços de streaming, né, do Discovery Plus e da HBO Max, mas eu vou primeiro abordar qual é o peso, né, desses dois serviços de streaming separadamente, agora pertencendo à mesma empresa. E não só isso, a gente tem também a CNN Plus, né, que eu fiz um vídeo exclusivo a respeito da CNN Plus, então eu não vou falar muito a respeito dela. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, eu vou colocar ele aqui do lado, mas em primeiro lugar eu queria falar para vocês quantos inscritos a HBO Max mais a HBO tem hoje, lembrando que eles não criam essa distinção, né, se você é um assinante da TV linear, né, da HBO, se você assina as televisões por assinatura e você ganha consequentemente a HBO Max, você tá nesse bolo, né, eles não criam a diferença entre um assinante da HBO e um assinante da HBO Max. Então, em território americano, né, no último trimestre de 2021, ou seja, no fechamento de 2021, a HBO registrou um número de 46 milhões de assinantes, que é o maior número reportado pela empresa, porque antigamente, antes da criação da HBO Max, eles não reportavam o volume de assinantes da HBO. Muitas pessoas calculam que na época de Game of Thrones, esse número chegou a bater a casa dos 50 milhões, 56 milhões na verdade foi o recorde, né, segundo analistas ali, mas esses números não são oficiais, né, não são números que foram oficialmente reportados pela Warner. Então, oficialmente, a gente viu um aumento de 41 para 46 milhões de 2020 para 2021 em território americano, considerando que eles jogaram todos os filmes dentro da HBO Max, considerando que eles fizeram muita coisa para atrair pessoas para a HBO Max. Eu diria que não foi um ano tão bem sucedido assim, poderia ter sido um ano melhor, mas é um volume muito grande, né, de assinaturas dentro de um território só. E ao redor do mundo todo, incluindo a América Latina, incluindo outros países que já possuem HBO Max, lembrando que ainda não é o mundo inteiro que possui HBO Max. Existem países que hoje não possuem o serviço de streaming, inclusive alguns países da Europa, se eu não me engano, e muitos outros países aí ao redor do mundo, e mesmo assim o serviço de streaming já chega a 74 milhões de assinantes. Lembrando, não é o serviço de streaming somente, né? Tem muita gente que assina a HBO linear, que ainda não migrou para a HBO Max. Esses números já foram largamente reportados aí nos Estados Unidos, né? Que muitas pessoas ainda não fizeram essa conversão pro serviço de streaming e continuam assistindo a HBO normalmente, né, o canal linear ali, assistindo a programação normal, mas 74 milhões já é uma performance muito boa. Lembrando que isso, né, que esses dados são do final do ano passado, a gente ainda não tem os dados do primeiro trimestre de 2022, esses dados provavelmente vão ser revelados na Earnings Call, na primeira Earnings Call da Warner Bros Discovery, né, que vai ser chefiada pelo David Zaslav. Então esses números podem melhorar bastante, pode ser que a gente veja um salto aí de 74 até para uns 80 milhões, dependendo da estratégia aí que eles tiveram nesse último trimestre. E aqui a gente vê a evolução, né, ó, 57 milhões para 61, para 64, para 67, para 69 e para 74, então a evolução internacional foi muito melhor do que a evolução norte-americana, principalmente por causa da chegada aqui na América Latina, né, que a gente viu uma promoção muito boa ali, né, dos 50% de desconto vitalício e muitas outras estratégias agressivas que a HBO Max teve nesse meio tempo. Então, dando continuidade, é importante nesse momento a gente olhar também os números da Discovery. Então a gente já sabe que a HBO Max, ou seja, a Warner Media, tem 74 milhões de assinantes globais, né, porque eles têm o serviço de streaming. A CNN Plus, eu não vou nem contar, porque foi reportado que eles têm 100 mil assinantes,
então vai ser 1,1 ali no final do número, ainda não é um serviço de streaming com uma performance boa. Eu inclusive já falei, né, no vídeo que eu fiz só sobre o CNN Plus, que foi um flop. Não tem como negar que em 2 semanas o serviço de streaming ter somente 100 mil assinantes é um número extremamente baixo, né, para uma rede de televisão histórica lá nos Estados Unidos, né, com mais de 40 anos aí de existência. Então eu acredito que a CNN Plus vá fazer parte de um pacote aí no futuro. E a gente tem também o Discovery Plus, que começou, né, com 15 milhões de assinantes. Eu não sei se começou, mas foi o primeiro número que eu encontrei reportado, foi do mês 5 de 2021, 15 milhões de assinantes. Depois 17 milhões de assinantes, e depois no mês 9, 18 milhões, e agora no mês 12, 22 milhões de assinantes no Discovery Plus. Então não é um número de se jogar fora, 22 milhões de assinantes é um número muito bom, apesar da Discovery Plus ser um pouquinho mais barato do que a HBO Max lá nos Estados Unidos. Eu não vou nem entrar muito em assunto de preço, porque existem promoções, existem várias atitudes aí que os serviços tomam, fazem parcerias, né, com operadoras de telefone para conseguir aumentar o volume de assinantes. Então o preço para mim não é tão importante para esse vídeo de hoje. Então a gente chega à conclusão que a Warner Bros. Discovery tem hoje 74 milhões de assinantes da HBO Max e 22 milhões de assinantes da Discovery Plus, né? Sempre colocando o asterisco que aqui não são somente assinantes da HBO Max, são assinantes também da HBO linear, mas também isso não vem ao caso no vídeo de hoje. Então a gente tem 96 milhões de assinantes totais dentro da Warner Bros. Discovery. Se eles fizerem um serviço só, a tendência é que num primeiro momento esse número caia. Obviamente, né, vocês entendem porque a gente está pegando 2 serviços diferentes e transformando num só. Então, num primeiro momento, por exemplo, na primeira earnings call ali envolvendo o David Zaslav, obviamente eles vão falar os números totais, né, os números desses dois lados, assim como a Paramount faz os números da Pluto TV e os números da Paramount Plus separadamente. Eu acho que eles vão fazer a análise separadamente, eles vão olhar HBO Max e vão olhar Discovery Plus e vão ver, né, a evolução dos dois serviços, assim como a Disney faz com Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, né, eles vão fazer uma análise separada, só que num segundo momento, né, a médio prazo, a tendência é que esse número possa inclusive cair, porque eles estão prometendo juntar os dois serviços. Então quando você pega 2 produtos separados que podem ter públicos um pouquinho diferentes e você junta os dois, todo mundo que assina os dois ao mesmo tempo, eu, por exemplo, tenho HBO Max e tenho Discovery Plus. Então eu, Felipe, né, para Warner Bros. Discovery, hoje eu conto como 2 clientes diferentes porque eu tenho HBO Max e tenho Discovery Plus. Se eles juntarem os dois serviços, eu vou passar a ser um cliente só nesse novo serviço aí que surgir, né, na Warner Max, no HBO Max Discovery, sabe-se lá qual vai ser o nome desse novo serviço que possivelmente vai juntar esses dois lados. Então a tendência é que se essa junção fosse feita hoje, que o número caísse, né, de 96 possivelmente para uns 90, 88, 85 milhões de assinantes dentro desse grupo Warner Bros. Discovery. Só que aí, obviamente, a gente tem o outro lado, né, que esse seria um gigante tão grande que atrairia muito mais clientes. Então possivelmente a gente veria um equilíbrio, né, num primeiro momento. A gente veria sim esse número diminuindo porque eles estariam perdendo clientes de certa forma juntando os dois serviços, só que várias pessoas de fora estariam entrando para dentro desse serviço. Então eu acredito que num primeiro momento a gente vai ver um equilíbrio desse número, possivelmente em um ano, né? Eles estão falando em 2023 para essa junção acontecer. Pelo menos os chefes da Warner ali, né, da Discovery, estão falando que vai levar pelo menos um ano para essa junção acontecer, que num primeiro momento vai ser um pacotão. Então quem sabe até lá, né, o crescimento já vai projetar isso. Quem sabe eles já vão jogando os números de uma forma ali que some os usuários únicos, né? Usuários únicos dentro do grupo. Eu não sei como eles vão fazer para organizar isso, mas a tendência é de queda, né, quando essa junção acontecer. Só que eu acho que eles vão conseguir crescer muito até que essa junção de fato aconteça. Então talvez os números não sejam nem tão afetados assim, dependendo de como a empresa estiver tocando, né, ali o andar da carruagem. Mas partindo dos números atuais, onde essa empresa se posiciona, né, dentro desse mundo dos streamings? Em primeiro lugar, obviamente, eu quero olhar os números da Netflix. E lembrem-se, a Warner Bros. Discovery tem hoje 96 milhões de assinantes nos dois serviços de streaming. Aqui a gente tem os números da Netflix, né, 100 milhões de assinantes eles bateram em 2017, aí eles bateram 150 milhões em 2019, 200 milhões em 2020
E hoje a Netflix tem 222 milhões de assinantes. Lembrando que eu peguei os dados da última earnings call de todos os serviços de streaming. Então eu peguei os últimos dados da Netflix, da Disney, né, que eu vou mostrar pra vocês também. Então, da Netflix a gente tem um número de 222 milhões de assinantes. E aqui eu peguei o total do grupo Disney, que eu tinha feito um comparativo pro vídeo que eu fiz da earnings call da Disney. 120 milhões de assinantes eles tinham em 2020 e eles fecharam 2021 com 196 milhões de assinantes. Então a Disney tem literalmente 100 milhões de assinantes a mais do que a Warner Bros. Discovery tem hoje, que é um volume muito bom, mas vale a gente lembrar, né, que a gente está somando ESPN, Hulu, Disney Plus e Star Plus, então são 4 serviços de streaming contra, digamos assim, 3, né, se a gente somar a CNN Plus, né, que pode vir a crescer bastante, então esse número pode virar 5 milhões, 10 milhões aí no futuro próximo. E os números da Amazon Prime que não são revelados com tanta frequência assim, né, então eu não consegui fazer um gráfico deles porque a Amazon não reporta a cada trimestre como essas outras empresas fazem, então eu coloquei os números da Amazon consolidados e eu coloquei também os números da Paramount, né, consolidados, porque a Paramount tem 2 serviços de streaming, a Pluto TV e a Paramount Plus. Ela tem também outros serviços, como o serviço da Showtime, mas eu não sei exatamente como esses serviços funcionam lá nos Estados Unidos, então eu somei somente esses 2 serviços, Pluto TV e Paramount Plus. Então esse daqui é o panorama de hoje, né, por grande empresa. Se a gente pegar as maiores empresas do entretenimento hoje, qual é a realidade, né? Quais são os números dessas grandes empresas? A gente tem a Netflix na primeira posição, obviamente com 222 milhões, a gente tem a Amazon em segundo com 200 milhões, vale colocar um asterisco também do lado da Amazon, que tem muitas pessoas que são usuários Prime, mas que não utilizam, né, o serviço de streaming, então esse número de 200 milhões não é tão valioso quanto os 200 milhões da Netflix. Eu diria que o número da Netflix é muito mais impressionante do que os números da Amazon, né, que como eu falei atrai muito cliente por causa, né, do acesso Prime, por causa do envio de produtos, das promoções, tem Amazon Music, tem muitas coisas diferentes que você ganha, né, através do sendo um usuário Prime. E depois disso, na terceira posição, a gente vê a Disney, logo atrás, né, da Amazon com 196 milhões de assinantes no total. Depois, a Warner Bros. Discovery com 96 milhões, com a HBO Max, Discovery Plus e CNN Plus. E logo atrás, praticamente empatado, a gente tem a Paramount com Paramount Plus e Pluto TV, também na casa de 96 milhões. Vale novamente colocar um asterisco aqui na Paramount, porque a Pluto TV é um serviço de streaming grátis, então a Pluto TV ganha muita, eles falaram 60 milhões, se eu não me engano, é o número reportado de pessoas que visualizam, não dá nem pra falar que são assinantes, né, porque a Pluto TV não tem uma assinatura, então é muito mais fácil você entrar uma vez por semana pra assistir alguma coisa na Pluto TV, porque você não tem que pagar nada por isso, então claramente os números acabam desequilibrando um pouquinho, e a Pluto TV mais a Paramount Plus praticamente ficam empatados com a Warner Bros. Discovery. E qual eu acho que é o potencial dessa empresa, né, da Warner Bros. Discovery nos próximos anos? Como eu falei, eu acho que até 2023 esses números não vão realmente disparar na casa dos 100 milhões para colocar ela próxima desses outros grandes serviços, né, como Netflix, né, como a Amazon e como Disney. Né, se a gente somar todos os produtos ali da Disney, eu acho que ele não vai chegar ainda nesse patamar em 2023. Eu acho que depois da junção e depois da continuidade da expansão global, né, a gente vai ver esse novo serviço de streaming brigando pela liderança com esses outros gigantes, né? Porque eu imagino que até 2025, pelo menos, a gente vai ver esse serviço de streaming, seja Warner Max, seja HBO Max Discovery, eu não sei qual vai ser o nome que eles vão dar para esse novo serviço. Eu imagino que vai estar brigando pela liderança, possivelmente na casa dos 200 a 250 milhões de assinantes. Né? Eu não sei quanto a Netflix vai ter até lá. A Netflix começou a sair dos trilhos um pouquinho, né, com relação ao crescimento. Ela não cresceu tanto assim nesse último ano, né? A gente vê que ela cresceu 20 milhões no ano de 2021, que parece ser muito surpreendente, mas não é um número tão grande assim, considerando que a empresa já bateu os 200 milhões no ano de 2020, né? Era esperado que ela teria um volume ainda maior de novas adições e ela já saturou o mundo inteiro praticamente, não tem mais para onde a Netflix crescer, enquanto a HBO Max ainda tem muito trabalho pela frente nesse sentido, então eu imagino que a expansão da HBO Max vai ser mais rápido do que dos grandes concorrentes como Disney e como Netflix.
Então, pessoal, eu vi vários comentários me agradecendo, né, por estar fazendo uma cobertura completa desse assunto. Eu pretendo continuar trazendo mais alguns vídeos. Eu vou fazer ainda um vídeo amanhã a respeito desse assunto da junção, porque tem muitos aspectos diferentes para serem analisados. E hoje eu analisei o volume de inscritos que esse novo serviço de streaming pode vir a ter e quanto a Warner Bros. Discovery tem hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado e, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.